Olá, eu sou o pastor Adejarna Ramos. Nós vamos iniciar neste momento a apresentação da lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e a lição de número 2, ela trata especificamente sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O objetivo dessa lição geral é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Como objetivo específico, nós temos desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Bem, primeiramente nós vamos definir o que é a redenção. Nós podemos definir redenção como o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra num relacionamento com Deus por meio da graça e do pagamento feito na morte de Jesus. A redenção é uma das figuras ou metáforas que o Novo Testamento utiliza para explicar a obra salvadora e misericordiosa de Deus em Jesus. Isto é a redenção. A obra, então, da redenção se refere, ou o plano da redenção se refere, então, ao plano de Deus relacionado a esta área específica da salvação do ser humano, né? Da humanidade, desse resgate que Deus fez com a humanidade da prisão do pecado e fez com que o homem entrasse, então, num novo relacionamento com Deus. Isso, então, é o que nós chamamos de obra da redenção, ou plano da redenção. Nós vemos o plano da redenção ele perpassando a Bíblia desde o início, desde o período, então, do Antigo Testamento, né? A salvação ela é um plano, ela é um projeto de um Deus trino. Tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Nós temos visto na carta, por exemplo, aos Efésios, o plano então da salvação faz parte da história salvífica. A Trindade ela planejou a salvação do homem, né? E esse planejamento então da salvação, ele desde a eternidade ele foi planejado por Deus e foi desenvolvido ao longo então dos tempos, né? Nós vemos isso então desde o período do Antigo Testamento. O livro ele destaca, ou a revista destaca alguns momentos cruciais então dessa história da redenção, em que o Espírito Santo ele esteve atuando, em que o Espírito Santo ele esteve agindo. Nós devemos observar que a atuação do Espírito Santo ela vem desde o período do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agiu como Criador, né, sendo a terceira pessoa da Trindade. Ele tem uma participação ativa na obra da criação. Gênesis 1:2, Jó 26:13, Salmo 33:6, Salmo 104:30. Ele criou e também sustenta o homem, Jó 33 e o versículo 4. Então, o Espírito Santo teve uma participação ativa na obra da criação. Mas o Espírito Santo também, ele é um espírito dinâmico. Nós observamos isso ao longo também do Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo, ou do dinamismo do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele produziu ministros, ele produziu homens de ação, organizações, ele produziu profetas e mestres. Nós temos no Antigo Testamento homens que foram obreiros para Deus, né, como Josué, como Otiniel, José, Moisés, Gideão, Jefté, Sansão, Saul, ou seja, obreiros para Deus, né? Homens de ação. Nós tivemos também locutores de Deus. No Antigo Testamento nós temos os profetas. Os profetas recebiam as mensagens de Deus e as transmitiam. No Antigo Testamento, então, nós tivemos homens, né, como obreiros e homens também como profetas. O Espírito Santo, então, é revelado aí o seu dinamismo, né, a sua atuação, então, no período do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós temos também uma atuação do Espírito Santo através das profecias falando do Espírito Santo no aspecto futuro. Nós observamos isso também no Antigo Testamento.
É claro que no Antigo Testamento nós observamos a atuação e a descrição do Espírito Santo, ele sendo descrito como associado com a transformação da natureza humana. Nós temos um texto em Isaías 63, 10 e 11 que faz referência a isto. Em Neemias 9 e 20 fala de o bom espírito, o espírito que inspira a bondade, né? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele está associado, especialmente nos profetas, a uma bênção futura, né? Proporcionando mudanças de vida, regeneração. Nós temos praticamente duas espécies de textos proféticos no Antigo Testamento relacionados ao Espírito Santo. Um mostrando o Espírito Santo produzindo a regeneração de forma plena no ser humano. Nós temos vários textos que comprovam isto, como em Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 36, 25 a 29, quando Deus diz que iria colocar a lei no interior do coração do ser humano, né? E nós temos também outros textos, especialmente o texto de Joel 2, 28, dentre outros textos, que mostram a atuação do Espírito Santo de forma sobrenatural, de forma com manifestações bem específicas, como no livro de Joel fala do derramamento do Espírito sobre toda a carne e fala de manifestações sobrenaturais. Então nós temos textos no Antigo Testamento que mostram a atuação do Espírito Santo, profeticamente produzindo regeneração e também produzindo uma atuação de forma sobrenatural, relacionado então ao pentecostalismo, como no livro de Joel, por exemplo. Nós temos também textos no Antigo Testamento que relacionam a ação do Espírito Santo com a vinda do Messias. O grande derramamento do Espírito teria por ponto culminante a pessoa do Messias. Nós temos em Isaías 11, por exemplo, né? É um texto que fala da maneira que o Espírito Santo iria atuar sobre a vida do Messias, sobre a vida de Jesus. O ministério terreno de Jesus, ele foi exercido pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus no exercício do seu ministério, né? Isso nós vemos então profeticamente já no período então do Antigo Testamento. Bem, então no Antigo Testamento nós temos a atuação do Espírito Santo dessas formas que nós descrevemos. No Novo Testamento nós temos também a atuação do Espírito Santo. No Novo Testamento, nós temos o Espírito Santo atuando sobre a vida de Jesus durante o exercício do seu ministério. O Espírito Santo também atuou na Igreja Apostólica. O Espírito Santo inspirou e conduziu também os apóstolos, não só na escrita das Escrituras, né, mas também na pregação do Evangelho. O Espírito Santo dirigia a igreja primitiva, conduzia a igreja primitiva, a obra missionária, o trabalho evangelístico, inclusive realizando também sinais e maravilhas. O Jesus também ensinou acerca do Espírito Santo. Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo de uma forma mais plena, mais real. Jesus tinha falado sobre isso no Evangelho de João. Jesus disse que iria enviar outro Consolador que estaria com eles e os consolaria, né? A promessa então do Consolador. O comentarista da lição ele aborda isso na primeira parte. Logo em seguida, na segunda parte, ele fala do Espírito Santo que consola e que também ensina. Nós vemos então a ação do Espírito Santo especificamente na vida do indivíduo. Este ensino está presente no Novo Testamento. De que forma o Espírito Santo ele atua na vida de um indivíduo, de uma pessoa? Primeiramente, a lição destaca o aspecto dele ser consolador. O Espírito Santo é ajudador, é consolador. O termo paracletos quer dizer exatamente isto, né? Enquanto Jesus aqui estava, ele era o consolador, mas ele prometeu enviar outro consolador para estar com a igreja. Então o Espírito Santo ele é um defensor, é um advogado, é um auxiliador, é um ajudador. Mas o Espírito Santo também ele age como um ensinador. Jesus disse que ele iria nos ensinar todas as coisas. O ensino do Espírito Santo é profundo. O ensino do Espírito Santo é dinâmico. O ensino do Espírito Santo ele está relacionado com as verdades eternas que procedem então
de Deus, né? Então, a lição ela destaca esses elementos, o Espírito Santo como consolador e o Espírito Santo também como ajudador. Mas outra ação do Espírito Santo na experiência humana está relacionado ao convencimento, né? Ao convencimento. O Espírito Santo ele produz inicialmente essa convicção no homem, de que ele é pecador. Jesus disse que o Espírito Santo iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado quer dizer que o homem é pecador. Da justiça quer dizer da justiça de Cristo. E do juízo está relacionado ao juízo que vai vir sobre o mundo. Então, uma das ações do Espírito Santo e um dos papéis do Espírito Santo na experiência humana é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também ele produz o novo nascimento. O Espírito Santo ele produz o novo nascimento. Nós vemos isto especialmente no Evangelho de João, no capítulo 3, né? Nós temos ali então o ensino de Jesus para Nicodemos acerca do novo nascimento. O Espírito Santo, então, ele produz o novo nascimento, ele mostra a verdade acerca de Jesus, ele realiza o novo nascimento. O novo nascimento é uma obra sobrenatural, então, do Espírito Santo. Jesus ensinou claramente isso para Nicodemos. O processo do novo nascimento e a obra do novo nascimento é obra, então, exclusiva do Espírito Santo. O homem não pode fazer esta mudança, pois é uma mudança que vem de dentro para fora. E o Espírito Santo também, ele nos torna membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 e o versículo 13. Então, no momento em que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo já passa a habitar em nós e nós somos coparticipantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículo 4. Nós passamos a ter a natureza divina. Consequentemente, então, nesse momento, o Espírito Santo passa a realizar uma outra obra em nós, que é a obra, então, de santificação. A santificação também é obra do Espírito Santo em nossa vida, né? Logicamente, o Espírito Santo ele está habitando em nós. A habitação do Espírito Santo é um tema também muito presente no Novo Testamento. No momento em que eu aceito a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em mim, passa a habitar em nós. Nós temos este ensino em João 14, 17, Romanos 8, 9, 1 Coríntios 6, 19, 2 Timóteo 1, 14, 1 João 2, 27, Colossenses 1, 27, 1 João 3, 24 e Apocalipse 3, 20. É o ensino bíblico neotestamentário acerca da habitação do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo, ele habita de forma interior no crente. Deus está presente, então, na vida do crente, mediante o Espírito Santo, produzindo nele, então, um novo nascimento, produzindo nele uma nova maneira de vida e produzindo nele também uma nova relação pessoal. A relação de Deus com esse indivíduo, depois do processo do novo nascimento, ela é inteiramente nova. Então, o Espírito Santo habita. Habitando, então, ele produz então a santificação. A santificação, então, é obra então do Espírito Santo. Ele produz uma mudança radical na alma humana, concede-lhe um novo princípio, então, de vida, né? Logicamente, o crente não passa a ser perfeito, né? Mas há uma mudança. Ele continua tendo as seduções para o pecado, essas seduções precisam ser vencidas, mas mediante a submissão do crente ao Espírito Santo, a sua atuação do Espírito Santo na vida dele, ele pode ser vitorioso em relação ao pecado. O Espírito Santo vai proporcionar na vida cristã também o crescimento, desenvolvimento. 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 1:23, Gálatas 5:22. Vai então desenvolvendo o fruto do Espírito, vai desenvolvendo o crescimento, vai proporcionando a maturidade cristã. Isso é obra então do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele age no novo nascimento, no convencimento no homem do pecado, da justiça e do juízo, e também na santificação. E para nós pentecostais também, uma atuação importantíssima do Espírito Santo é o revestimento de poder.
Nós, em outras lições, vai ser comentadas acerca disso. Mas o Espírito Santo, ele aparece também nas Escrituras, nos capacitando para o serviço cristão. Isso está em Atos 1:8 e em grande parte do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o revestimento pentecostal, que continua disponível a nós hoje. Nós não temos evidências que se limitaram ao período apostólico, continua em evidência nos dias atuais, nos revestindo então do poder pentecostal, o Espírito Santo, e nos capacitando assim, e nos habilitando para desenvolver então um trabalho para o Senhor Jesus de forma eficaz, né? As características especiais então desse batismo ou desse revestimento de poder, leva o crente a falar em outras línguas, a receber os dons espirituais e a ter a manifestação então do Espírito, conforme as cores do Novo Testamento, conforme a Bíblia no Novo Testamento ela nos ensina. Então, o revestimento também é ação do Espírito Santo. Este ensino nós vamos ter em outras lições, o ensino também acerca dos dons espirituais. Então, o que nós podemos ver então aqui nessa lição? A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo atuou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele atuou produzindo obreiros, produzindo profetas. Ele atuou também de forma relacionado às profecias messiânicas, né, como uma profecia, as profecias tanto as relacionadas a Jesus, como também as relacionadas à mudança que iria acontecer da atuação do Espírito Santo na vida dos indivíduos no futuro, produzindo a regeneração e também de forma sobrenatural. E nós vimos também no Novo Testamento a atuação então do Espírito Santo de forma individual. O Espírito Santo consolando, ensinando, produzindo então o novo nascimento, a regeneração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, habitando no homem e revestindo-o do poder pentecostal, capacitando-o para o serviço cristão. Então esta é a nossa lição de número 2. Portanto, que o professor de escola dominical possa desenvolver este tema relacionando os aspectos principais da atuação do Espírito Santo no plano da redenção, né? Para que o aluno então tome conhecimento deste assunto tão importante. Bem, essa então é a nossa lição de número 2, que você possa regar tudo com oração, possa mostrar as referências bíblicas para os alunos, isso é muito importante, e cuidar, né, para que essa lição venha desenvolver e acender uma chama pentecostal na vida de muitos alunos, aproveitando para orar por alguns que não são batizados com o Espírito Santo com evidência de línguas, para que eles possam também ser revestidos do poder pentecostal. Portanto, que Deus o abençoe, que você possa compartilhar este vídeo dentro dos seus grupos, possa deixar o seu like, o seu comentário. É importante você deixar o seu like, porque você está nos ajudando o canal a ter maior visibilidade e também a crescer. Tudo para a glória de Deus, esse é o nosso objetivo. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.